Gente, para nossa aula de matemática hoje, nós vamos iniciar a unidade 5, que traz o título Vamos à Festa? Então aqui, ó, vocês podem olhar aí no livro de vocês, né? Uma festa de aniversário, bolo, suco, brigadeiro, bexigas, né? As crianças bem animadas. E essa unidade, ela traz um conteúdo relacionado a medidas, certo? Então a gente vai trabalhar um pouquinho de grandezas e medidas nessa unidade. Mas quando a gente fala em grandezas e medidas, antes da gente começar o livro, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Quando a gente fala de grandezas e medidas, o que será que é isso? Por que será que é grandeza e por que será que é medida? Que relação que tem entre as duas coisas? Então, é importante a gente esclarecer. Quando a gente fala de grandeza, a gente pensa num objeto a ser medido. Por exemplo, eu trouxe umas coisas aqui. Vamos dar um exemplo aqui num objeto. Por exemplo, se eu pego esse objeto aqui, a farinha de trigo. Esse objeto, o que eu posso medir nesse objeto? O que tem nele que possa ser mensurado com um determinado valor de medida? Então eu posso pensar que é farinha que está aqui dentro, e farinha eu meço de que jeito? Eu vou medir a massa desse pacote, eu vou medir quanto que ele pesa. Eu não vou pegar a trena e medir a farinha com trena. Eu vou ter que colocá-la numa balança e aí então a balança vai me aferir a massa desse objeto. Então esse objeto, ele possui uma grandeza que eu preciso mensurar. Mas para eu mensurar, eu vou precisar também usar uma unidade de medida. Aqui a gente vê no pacote, 1 quilo. Então, 1 quilo é o que vai mensurar a massa, né? Mas que jeito? Através de qual objeto? De qual instrumento? A balança. Não tem uma balança agora aqui na minha casa, mas seria uma balança, né? Se eu fosse comprar essa farinha, ou se eu fosse comprar um feijão, o arroz, né? Ele já vem pesado pra gente no mercado. Então a gente já imagina que alguém pesou e que já está aqui, certo? Então precisa ver essa relação entre a grandeza, a unidade que se propõe a medir aquela grandeza e qual instrumento eu meço aquela grandeza, certo? O leite, por exemplo, aqui, né? O leite, ele tá aqui um líquido, né? E ele vem aqui, ó, 1 litro. Eu não posso dizer assim, eu quero comprar 1 quilo de leite. Eu não falo 1 quilo de leite. Perceba que eu uso a unidade de medida adequada ao tipo da grandeza que eu quero medir, né, relacionado ao objeto. Por exemplo, né, se fosse mensurar colocando a minha pessoa como um objeto de medida, o que poderia ser, que grandezas poderiam ser medidas em mim? Eu poderia identificar a minha massa, que é o meu peso. Eu posso identificar outra grandeza, que seria a minha altura, né? A minha largura, a minha cintura, né? Eu poderia pegar o termômetro e medir a minha temperatura. Eu poderia pensar que tamanho que é o meu sapato, que tamanho que é a minha roupa. Tudo isso eu uso como grandezas para estipular, mensurar o valor daquilo que quer ser medido. Se eu pensar nessa mesa, será que eu posso usar o litro para medir essa mesa? A unidade de medida litro para medir essa mesa? Não, eu vou usar
o metro. Eu não tenho o metro aqui, nem a trena, mas eu tenho a fita métrica, certo? Aqui eu tenho as medidas, né? Quanto que vale um metro, né? As unidades menores do metro, o centímetro, né? Então eu posso medir aqui, certo? Percebam que os exemplos que eu dei, eu coloquei instrumentos convencionais de medida. Eu mostrei para vocês o peso, né? Aqui eu mostrei o termômetro, eu mostrei a fita métrica. Mas será que na história da humanidade sempre existiu esses instrumentos que fazem com que a gente consiga mensurar de uma maneira pontual, né, exata, aquilo que realmente o objeto se determina, né, como grandeza? Será que sempre foi assim? Então a gente sabe que pela história o homem desenvolveu ao longo do tempo formas diferentes de se medir, né? Quando não existia o metro, o homem media com a palma da mão, media com as braças, né? Media com passos. E hoje ainda pode ser feito isso, né? De repente a gente precisa fazer uma estimativa de um espaço. Eu não tenho um instrumento convencional, eu posso medir de forma informal, de forma não convencional, certo? A única diferença é que se eu pego essa mesa, por exemplo, e vou medir aqui com a minha mão, eu vou medir. Aqui, ó, deu 5 palmos esse espaço aqui da minha mesa, né? Se eu chamar uma pessoa menor, que tem a mão menor que a minha, será que ela vai usar só 5? Ou se eu chamar uma pessoa que tem uma mão maior que a minha, será que vai conseguir ter 5 mãos da pessoa maior aqui? Né? Então, quando eu pego, por exemplo, esse copo, eu posso pensar quantas vezes eu consigo encher um copo desse com 1 litro de leite. Entenderam? Então a gente começa a ter essa relação das coisas, né? De como medir as coisas. E a medida, ela está presente muito forte na vida da gente todos os dias. Todos os momentos da vida da gente, a gente está lidando com situações de medida, né? É na cozinha, quando eu pego a tampa de uma panela ou de um recipiente e tento colocar aquela tampa, de repente não é a tampa certa, né? É no momento que eu preciso comprar uma toalha nova para minha mesa, eu preciso medir a minha mesa para trazer uma toalha certa. E assim por diante, gente. Então, o livro vai trazer esses conceitos aqui. Então, quando a gente fala de 1 quilo, a gente precisa saber que 1 quilo, ele possui na unidade menor, que é o grama, quantos gramas? 1000 gramas. 1 quilo equivale 1000 gramas. 1 litro equivale 1000 mililitros, que a gente representa com ml. 1 metro equivale a 100 centímetros, que é a unidade menor do que o metro, né? Os centímetros. 1 hora equivale a 60 minutos. Então aqui veja bem, eu coloquei aqui medida de massa, medida de volume, de capacidade, né? Medida de comprimento, largura, altura, né? Que pode ser com 1 metro, e medida de tempo, certo? Sempre prestando atenção que dentro dessas unidades maiores existem as unidades subdivididas, que são as unidades menores. Isso é muito importante, gente, porque às vezes quando a gente não tem essa percepção, o que pode acontecer? Se de repente eu vejo esse registro aqui, ó, eu vejo aqui, ó. Aí eu posso perguntar assim, aonde será que
tem mais? Se a gente olhar o número isoladamente, logicamente que aqui eu percebo que é o número maior. Porém, não é isso que eu preciso observar. Eu preciso observar o quê? A unidade de medida que cada número está mensurando ali. Então, será que 2 litros é menor do que 700 ml? Então nós sabemos que não. 2 litros são como se fosse 2.000 ml, né? Então seria aqui, ó, 2.000 ml, para trazer na mesma unidade que está lá. E agora quando eu comparo aqui, ó, certo? Então agora eu comparando, o que eu fiz? Eu transformei aqui. O litro eu deixei na mesma unidade do ml para a gente poder fazer a mensuração do valor. Então eu tenho aqui 2.000 ml e aqui 700 ml. Então obviamente que aqui é maior. Então mesmo que eu olhe aqui, eu tenho que perceber. Aqui é a unidade maior, aqui é a subdivisão do maior, é a parte do maior, não é o maior. Certo, gente? E assim acontece com todos, né? Com o quilo e o grama, né? Com o metro e o centímetro, com a hora e o minuto, né? Certo, gente? Deu para entender? Então a gente vai seguir um pouquinho no livro esse conteúdo aqui. Certo? Então vocês vão desenvolver essas atividades aqui, né? Quais palavras foram usadas para indicar as medidas? Então vocês vão observar as coisas que estão aqui na mesa e observar como é que está sendo identificado nos produtos, como eu mostrei aqui para vocês, certo? Aqui medindo o comprimento é aquilo que eu falei, né? Que antigamente as pessoas mediam nos palmos, né? Depois, com o passar do tempo, houve a necessidade de se criar os instrumentos, né, de medidas convencionais, né? Imagine construir uma casa sem a medida convencional. Então, a gente corre muito risco de errar nas medidas, né? Aqui seguindo, né, metro e centímetro também, algumas informações que é importante vocês observarem aí. E aqui traz uma proposta bem legal para vocês. Vocês vão pegar em casa um pedaço de barbante e medir a altura de vocês, todos da família, o pai, a mãe, o irmãozinho, o irmão maior. Vocês vão tirar a medida de vocês com o barbante, certo? Mas aí é para eu medir com a fita métrica ou com o metro? Fiquem à vontade, se quiserem medir depois, pode. Por que eu quero que vocês façam isso? Só para fazer um comparativo. Vocês vão comparar pela medida do barbante. Então, por exemplo, tirou a sua altura lá com o barbante, marca o seu nome aqui. Põe uma fitinha e marca seu nome. Tirou do papai, tirou da mamãe, do irmãozinho e coloca aí no chão para vocês compararem quem que é maior, quem que é mais alto, quem que é mais baixo, quanto que mede esse barbante. Esse barbante medido é a proporção do que? Do canto da mesa, é a proporção da largura da porta. Procurem em casa hoje explorar essa questão das medidas. Quem tem esse material para medir, meça em casa. Quem tem balança de cozinha, meça, pese coisas na casa hoje. Meçam a distância de uma parede a outra, né, do quintal, do quarto. Eu queria muito que vocês hoje explorassem essa situação de medidas, gente. Por favor. Porque quanto mais vocês usarem, quanto mais vocês explorarem o espaço, melhor será a percepção de vocês do quanto que grandezas e medidas estão inseridas no nosso dia a dia. Certo?